noite, prezados convidados. Eu sou Eliana Cristina Almeida Correia, eu sou estudante do curso de graduação da UNEB, do curso de Letras, e hoje nós temos uma temática para trabalhar com vocês. Na verdade, a gente vai explanar um conteúdo, um tema, que é a interdisciplinaridade, mas para compor o nosso grupo, eu vou convidar a colega Maria Angélica, por favor. Nosso trabalho também tem a nossa colega Lucidalva Ferreira. Temos a Larissa Ferreira e temos Vitor Rodrigues. Esse trabalho, esse seminário, ele está vinculado à disciplina de estágio supervisionado, seminário, estágio, esse seminário está voltado para a disciplina Seminário Temático Interdisciplinar 3, que tem como ministrante a professora Neira Maria Oliveira Santana. Nosso tema é Linguagem, Ensino e Interdisciplinaridade. O título do nosso seminário é Da Transdisciplinaridade entre Linguagem e Ensino na Perspectiva Linguística e Literária, o Discurso e a Confusão na Hermenêutica. Tivemos como base para o nosso trabalho 2 artigos. Podemos citar o primeiro, escrito por Nádia Farias dos Santos e outros autores, cujo tema é Interdisciplinaridade na Prática de Ensino dos Professores de Língua Portuguesa no Ensino Médio. E Sabrina Anacleto Teixeira e outros autores, com o tema Interdisciplinaridade na Prática, uma possibilidade de ensino e aprendizagem baseadas em novos letramentos. Durante o seminário, faremos uma análise crítica da linguagem, do ensino e da interdisciplinaridade sobre a vertente em 2 das grandes áreas da língua portuguesa, a linguística e a literatura. E nessa linha, discutiremos sobre a confusão na má interpretação do discurso através do interlocutor e quais são suas causas e efeitos. Espero então problematizar e refletir acerca dessa problemática e propor algumas causas e efeitos desse discurso e na interpretação que fazemos dele. O público-alvo são vocês, professores, e a gente agradece. E é um seminário expositivo, descritivo e conceitual, além da disponibilização de um tempo ao final para perguntas, caso surgir. Utilizaremos o celular para a gravação do seminário, que dará em torno de 20 a 30 minutos. Dando seguimento ao trabalho, convido o nosso colega Vitor, que trará as contribuições sobre a temática e, em seguida, as demais colegas farão o mesmo. Teremos a conclusão dividida por Lucidalva Ferreira. Olá pessoal, boa noite. Primeiramente gostaria de agradecer aos professores, que estão aqui presentes, a Eliana, que acabou de fazer a nossa introdução, nossa apresentação sobre a temática. E vamos iniciar então ao tema, de acordo com o nosso planejamento aí que nós fizemos, e algumas críticas que a gente precisa fazer acerca dessas questões envolvendo o ensino, a interdisciplinaridade, a linguagem, toda esses nuances de análises baseado no aspecto pragmático, ou seja, prático, hermenêutico, na interpretação, analisando aqui, trazendo a hermenêutica, que é uma ciência da interpretação de textos e tal, voltada, é claro, a aspectos do discurso, da linguagem, de como esse tipo de produção linguística interfere nas relações humanas, interfere em vários aspectos, que faz com que o discurso ele se torne distorcido na sala de aula, no ensino, na prática docente, do professor de língua portuguesa. Então,
vamos trazer uma visão filosófica, né, como a gente pontuou, uma visão em que abrange uma crítica analítica sobre esses aspectos. Então, primeiro eu gostaria de conceituar 3 grandes nomes da nossa prática docente e tal, né, a linguística, etc., que é a linguagem, né, o que é a linguagem, o que é o ensino e o que é, por fim, a interdisciplinaridade, falar um pouco da transdisciplinaridade, né. E aí, é claro que tem 2 outros conceitos, que é multidisciplinaridade e pluridisciplinaridade, que são 2 conceitos também que engloba, né, nessa temática em que todo esse conjunto está localizado e exposto, enfim, tá? Então vamos lá. Primeiro que linguagem são formas de comunicação, né, em que se faz a prática docente, se faz a vida estar, né, intrínseca na vida das pessoas e tal. Essa linguagem, ela perpassa pelo campo social, pelo campo biológico, né, que a gente já nasce inato, né, segundo o grande pensador, por exemplo, que é o Chomsky, né, que fala do gerativismo e tal, né. Então, foi um cara que trouxe esse conceito de linguagem inata. Então tem esse aspecto biológico, tem um aspecto fisiológico do cérebro e tal, neurológico, que envolve a linguagem, que envolve as relações psicológicas que isso se dá, né, que esse tipo de linguagem se dá. E, enfim, a linguagem é uma capacidade inata ao ser humano de produzir conceitos, produzir pensamentos, se expressar sentimentos, expressar emoções, expressar racionalmente, enfim, todo um conjunto de conhecimentos epistemológicos da ciência e tal, que envolve essas questões. Então sempre vai ter um interlocutor, a gente vai analisar a partir da perspectiva linguística e literária, né? E vamos lá, ensino são um conjunto de conhecimentos que perpassa de uma pessoa entre outras ou uma outra, e que está relacionado a aspectos de interação social, envolve também questões de percepção, compreensão, o ouvir, o escutar, o falar, né? Então a linguagem está intrinsecamente relacionada ao ensino, a toda essa lógica que envolve a integração entre ensino, linguagem, né? A gente ensina através da linguagem, a gente ensina através de um gesto, através de vários aspectos dentro de uma sala de aula, dos aspectos motores, de aspectos relacionados ao contato, né? A interação com recursos disponíveis e tal, enfim. Então tem toda essa lógica entrelaçada entre uma questão e outra. E a interdisciplinaridade, que seria a relação entre as disciplinas, né? É onde o professor de língua portuguesa vai trabalhar, né? Dentro do ensino médio vai trabalhar filosofia, vai trabalhar literatura, dentro da língua portuguesa, vai trabalhar geografia, vai trabalhar um pouco da história, sociologia e outras disciplinas que estão relacionadas a isso. E inclusive, né, acerca de alguns aspectos também a matemática, por que não, né? Por que não integrar a matemática na área de língua portuguesa de forma em que possa ajudar o aluno também a desenvolver competências linguísticas, né, nessa área e etc. Porque se a gente for parar para pensar, uma construção matemática dentro de um contexto da escola, ele vai desenvolver capacidades mentais e psicológicas e fisiológicas e neurológicas do indivíduo e vai fazê-lo compreender um assunto de língua portuguesa, por exemplo, né? Então, está totalmente relacionado. E nós temos também a transdisciplinaridade, que seria, além da relação entre as disciplinas, seria a cooperação, né, de acordo com os nossos textos, que seria
além dessa relação, seria uma disciplina que trabalha em cooperação, em colaboração com a outra. Então, a diferença, de acordo com os nossos estudos e com os nossos textos, é essa. E nós temos também, além disso, a multidisciplinaridade e a pluridisciplinaridade, que seriam as várias disciplinas que estão dentro de um currículo escolar, por exemplo. Vamos então problematizar um pouco as causas e os efeitos desse discurso, inclusive na interpretação que nós temos desse discurso e esse impacto nessas relações sociais, né? Porque, por exemplo, um psicanalista francês chamado Jacques Lacan, né, propôs que o nosso inconsciente seria estruturado pela linguagem, né? Nós simbolizamos através da linguagem. Então, Lacan, ele vai falar que nós sabemos o que nós dissemos, mas nunca o que o outro escutou. E de fato é isso, né? Às vezes a gente fala uma coisa na nossa relação, por exemplo, de ensino, relação de pessoas profissionais dentro da escola, da secretaria, do corpo docente, dos serviços gerais, dos próprios alunos, e acontece que esse discurso ele é mal interpretado. Num trabalho em si, com os colegas, às vezes quando a gente pronuncia alguma coisa discursiva, esse discurso é mal interpretado e acaba com que as relações sociais dentro da escola, né, dentro de um espaço escolar, em que envolve essas relações que nós temos dentro da escola, que a gente já conhece, que eu já citei aqui, por exemplo, são distorcidos, né, são modificados por alguém que interpretou mal. E muitas das vezes a gente precisa explicar, ter todo esse aspecto aí de interlocução entre uma pessoa e outra, para poder justamente acrescentar o que foi dito e o que não foi dito e tal, e poder entrar em um consenso e resolver ali, né, aquele conflito social que perpassa nas relações entre alunos também, né, e entre alunos e professores, entre professores e professores, e entre diretores e professores, e por aí vai. É uma rede, né? A gente tem até alguns conceitos que falam simbolicamente. Nós temos simbolicamente ao redor de nós características interligadas de linguagem simbólicas, né, em que perpassa na interação de um com o outro na sociedade. Então, tem tudo isso envolvido e em jogo aí, tá? Então, tem a enunciação, tem a linguagem, tem o discurso que perpassa por esse caminho. Então, esse seminário ele está se dando, né, de uma forma expositiva, né, de uma forma descritiva e conceitual, como vocês estão vendo. E muitas das vezes, para algumas pessoas que assistem um seminário, tem que estar por dentro, né, claro, dessas questões de que um seminário descritivo, ou expositivo, ou conceitual, ele perpassa por esses caminhos que a gente está trilhando até aqui, né? Trazendo conceitos, trazendo exposições orais e linguísticas, descrições de elementos, de relações sociais que engloba essas áreas, essas questões. Então, realmente, né, para enfatizar que esse impacto nessa interpretação que é equivocada da linguagem e tal, no ensino, dentro da área da linguística, né, dentro do campo acadêmico também, por exemplo, e tal, da literatura, inclusive da literatura, porque a gente tem diversos discursos que engloba esse aspecto de funcionamento da língua literária, que muitas das vezes é até distorcido na literatura, né? Algumas linguagens, algumas produções são interpretadas equivocadamente. Nós tivemos um componente curricular anterior, por exemplo,
que pautou justamente sobre isso, sobre essa relação de compreensão que o autor, a gente não pode, né, o leitor, a gente não consegue chegar no âmago, né, no umbigo, podemos assim dizer, do que o próprio autor quis dizer. Então, muitas das vezes a gente só procura fazer relações aí baseadas nas nossas próprias percepções subjetivas e às vezes distorcidas daquilo que está sendo dito pelo autor. Então, a função da interdisciplinaridade, que envolve essa relação de troca entre as disciplinas, elas perpetuam no sentido da inter-relação entre um campo do saber e outro, tanto nas áreas lá, como a gente vai ver aqui, que é o caso da linguística, da literatura, dentro da própria área da língua portuguesa, e também estão sendo impactadas, né, por essa relação de troca e cooperação e tal, de interdisciplinaridade, etc., né? Então é um esforço contínuo nessa transformação, né, de compreendermos que o outro é outro e que a gente às vezes precisa ter uma certa compreensão sobre o que está sendo dito, para justamente não haver esse impacto negativo da obra do ensino, né, e sobre essas questões da distorção no próprio ensino e que muitas vezes atrapalha a própria relação de ensino do professor com o outro, né? Então é isso. Acho que dá para falar mais um pouco em relação ao tema, né? Então vamos explorar um pouco mais aqui a temática para justamente nós dar mais 3 minutinhos para a gente finalizar e aí concluir de uma forma em que as nossas colegas talvez possam falar também, pontuar e porventura trazer alguma questão acerca, né, dos professores que estão aqui e tal, para a gente poder justamente fazer esse procedimento de respondê-las, né, da melhor maneira possível. Então tem todo um contexto aí prático do ensino e da ciência envolvendo essas questões, e a filosofia com que são empregadas essas temáticas. Então quando a gente fala, por exemplo, do título que a gente propôs para esse seminário, né, que é a transdisciplinaridade entre a linguagem e o ensino na perspectiva linguística e literária, o discurso e a confusão hermenêutica, é isso, né? Essa relação que nós temos nessa confusão desse discurso relacionado à linguística e ao ensino dentro da área da linguagem e da literatura, basicamente, né? Então, a interdisciplinaridade, né, de acordo com as nossas pesquisas, elas foram pautadas em conceitos, né? Tem até um texto que pontua sobre isso, como um conceito, que é o texto 4, que ela traz a interdisciplinaridade como um conceito e não como uma prática. Dentro das salas de aulas isso acontece, né? A prática, ela não é pautada no sentido cotidiano e diário do professor, mas o conceito está ali dentro de uma estrutura simbolizada e filosófica da escola, mas na prática o professor muitas das vezes não faz isso, o que acaba prejudicando o ensino muitas das vezes, porque o ensino fragmentado, fora de contexto, é como a matemática. Você trabalhar a matemática, por exemplo, aquelas equações do segundo grau, aquela blá 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 de x e y e tal, e não contextualizar para que aquilo serve na prática cotidiana do aluno. Porque muitas das vezes a gente vai utilizar uma função daquela ali para justamente fazer um trabalho fora, uma medição fora do cotidiano escolar, né? Aquilo vai valer para alguma coisa. Uma curva, por exemplo, para medir uma curva e somar e diminuir, fazer todo aquele procedimento que não é da minha área,
mas aquilo serve para alguma coisa fora do ambiente escolar, né? Então é isso que eu estou falando, é contextualizar o ensino de língua portuguesa para fazer com que o aluno se desenvolva e progrida para o seu cotidiano, né? Basicamente. Então a sociedade moderna, ela é complexa, né? Uma sociedade moderna em que tem demandas para o ensino básico, né? Só para finalizar aqui, para ir para as palavras finais, só estou perpetuando aqui algumas coisas, umas eu já falei, outras não, mas é isso. O texto pontua também a relação que a gente pode trazer da história e da geografia, né? O texto 6, por exemplo, foi feito a partir de uma pesquisa aplicada, que ao meu ver foi rasa, né? Foi supérflua, né? A pesquisa que norteou esse texto foi supérflua, foi, ao meu ver, defasada. Por quê? Porque se a gente for parar para analisar questionário, né? Porque foi um questionário que foi introduzido na pesquisa, o questionário ele foi feito de perguntas superficiais, que norteou o questionário, né? Então, por isso que, ao meu ver, foi vago, né? Porque justamente não trouxe essa profundidade dos conceitos, que foram trabalhados. Então trouxe uma perspectiva dos novos letramentos, né, também e tal. E essas mudanças de conceitos que existem dentro da interdisciplinaridade causam uma dificuldade na prática da própria interdisciplinaridade na escola, né, que eu queria falar também. E a relação que nós temos também entre indivíduo e sociedade. O indivíduo ele está dentro da escola para poder se ingressar em uma sociedade, em um laço cultural, em um contexto, em uma história, ele está ali a partir dessas características, né? Trouxe a oralidade, que é importante também nesse processo, representações textuais, os valores, os discursos, as redes sociais que também incrementam e modificam as relações de interdisciplinaridade e de ensino também, que ajuda muito nessa prática de ensino e mídias, tá? Pessoal, então era isso, tá? Obrigado pela presença de vocês de novo, agradeço aos colegas também pela cooperação e finalizo aqui as minhas falas. Se alguém quiser pontuar alguma coisa, esse é o momento, se não a gente parte para as perguntas, se não tiver a gente finaliza, ok? Então é isso. Eu acho assim, que tudo isso se uniu na interdisciplinaridade, que tem sido muito discutida nos últimos dias nas escolas. Ela apresenta um modelo educativo, como a gente falou, onde as disciplinas passam a ser trabalhadas de forma integradora, objetivando a união entre os diferentes conhecimentos e determinados assuntos. Já está. Sobre a interdisciplinaridade, um dos caminhos, né, para se trabalhar a interdisciplinaridade seria exemplificar conteúdos com situações reais, por meio de temas que envolvem diferentes áreas do conhecimento e requerem soluções para os problemas sobre as desafios que foram dados. Eu tive um professor na área de geografia que fazia justamente isso. Ele pegava situações da vida dele e conseguia, de alguma forma, exemplificar o conteúdo que estava dado. E isso facilitava com que a gente assimilasse mais aquilo. Então, isso é um ponto muito bom. E ela também é definida, né, com o diálogo entre as várias disciplinas, como já citado, né, a junção de duas ou mais componentes curriculares na construção de conhecimento. Mas uma dificuldade, né, que a gente pode perceber, e até os professores nos questionam, é a questão do tempo. Porque para se trabalhar duas disciplinas sem que cada uma perca sua particularidade, precisa de um diálogo, de um tempo de conversa, né, dos professores ali para se preparar, para preparar ali, de planejamento, uma atividade realmente seja produtiva dos alunos. E como perspectiva pedagógica, ela oferece a possibilidade de
de aula, né, família? E alguns pontos, né, que poderiam ajudar seria esse tempo disponibilizado aos professores para esse preparo de um bom planejamento, apostar em atividades lúdicas, divertidas e utilizar recursos digitais, que é uma realidade. Então, fazer disso algo bom, porque dentro da sala de aula, hoje em dia, todos têm um celular, têm um computador, então fazer disso um bom uso. E adotar materiais didáticos com propostas interdisciplinares também. E é isso. Bem, boa noite. Vou pontuar aqui sobre os dois temas e tentar chegar a concluir o que foi falado pelos colegas. Vejamos. O termo interdisciplinar, ele se refere à integração de diferentes áreas do conhecimento, processo educacional, como já falou, para enriquecer a abordagem educativa e proporcionar aos estudantes uma compreensão mais ampla e holística, ou seja, completa. Ele valoriza a totalidade das coisas, onde tudo está interligado. Já o termo transdisciplinar, ele é versátil com a interseção da linguística com outras disciplinas nas áreas do conhecimento, como psicologia, antropologia, educação, entre outras. E com essa abordagem transdisciplinar, ele pode enriquecer, expandir o campo da linguística. Cabe salientar que a transdisciplinaridade, ela vai muito além, né? Também, como já foi falado pelos colegas. E por quê? Porque ela está associada com a cognição humana. Então, do ponto de vista ofensivo, o que esses dois termos estão trazendo, a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, já que no contexto escolar as atividades de leituras e interpretação de textos são necessárias, mas não estão sendo suficientes. Nesse caso, é optar pelas práticas cotidianas, né, dentro da sala de aula, que eu penso assim, que não deve, né, deixar para lá essas práticas cotidianas. Bem como os estudantes, eles podem trazer os conhecimentos de outras culturas, suas vivências, experiências, e que estão relacionadas ao meio social. Um exemplo é fazer rodas de conversas, né, para relacionar com os textos e enriquecer as disciplinas. É sempre importante, assim quanto para o professor e o aluno, eles irão se beneficiar, já que a transdisciplinaridade ela está pautada na pluralidade e no diálogo. Enfim, os alunos eles terão um bom entendimento, uma boa interpretações dessas disciplinas estudadas. Esse é meu ponto de vista, né, que eu tenho em relação. E também outro ponto que eu quero falar sobre a transdisciplinaridade é que o professor ele tem que ficar fazendo sempre análise, né, na sala de aula, trazendo também, ele para trazer lá de fora, o contexto em geral, sobre essas culturas, né, porque aí serão trocas de experiências ali na sala, serão beneficiados, ambos serão beneficiados. E claro, não deixar de desconsiderar a fala do outro, é muito importante. Gente, vocês têm alguma contribuição? Querem fazer alguma pergunta e tal? Não? Tranquilo? Então vamos finalizar então o nosso seminário, né? Agradecer de novo, né, a vocês. Muito obrigado mesmo pela cooperação de vocês, pela presença. Foi muito bom ter vocês aqui, tá bom? Obrigado e é isso.